Vamos lá em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 12. Eu tenho esse desafio de falar nesse bloco todo, eu acho que não dará tempo, mas se não der, a gente guarda um pouquinho para a próxima semana, tá bom? Tiago, capítulo 5, de 12 a 20. Eu espero todos encontrarem o texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões e sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecado. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, permita que a Tua palavra mais uma vez fale ao nosso coração, estimule a nossa vida nesse processo e nessa caminhada de sabedoria cristã, e permita, Deus, que a Tua igreja seja edificada pelo Teu Espírito Santo. O mesmo Espírito que inspirou essa palavra possa falar e tenha liberdade a falar em nossos corações. Usa-me, ó Deus, conforme a Tua vontade, e eu Te agradeço e Te louvo, porque estou no seio da Tua igreja, envolto em amor e carinho, e Te dou graças por isso. Permita, ó Deus, que a Tua palavra, mais uma vez, seja a luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meu tema hoje é o proceder cristão em várias experiências da vida. É muito interessante porque nós estamos agora no último capítulo do livro de Tiago, e o autor começa a fazer algumas finalizações, ele começa a caminhar para fechar o conteúdo do seu livro. Vale lembrar, uma vez que nós estamos aí quase 2 meses das últimas reflexões em Tiago, que Tiago tem um estilo proverbial, e esse estilo proverbial, ele tem aplicações práticas, e por isso Tiago tem frases curtas, mas essas frases curtas ele vai fazendo aplicações, e Tiago tem a proposta de que a nossa vida venha refletir a nossa caminhada cristã, que o nosso proceder seja um proceder sábio diante das pessoas, e basicamente Tiago tem essa proposta de que nós tenhamos uma maneira digna, um testemunho correto diante dessa sociedade na qual nós estamos inseridas, uma vez que nós somos santos em uma sociedade corrompida e extremamente corrupta. Então, ler e estudar Tiago é mergulhar numa lista de reflexões, de aplicações para a nossa vida, visando uma vida marcada pela sabedoria. Hoje nós temos muitas informações, mas nós não temos muita sabedoria. Erroneamente pensava-se, lá na década de 80 e 90, que quando chegasse a tecnologia, as pessoas seriam mais sábias. Algumas propagandas, inclusive de televisão, e naquela época de videocassete, quem lembra? Diziam para nós que nós seríamos mais sábios,
que o tal do micro-ondas deixaria a nossa vida mais feliz e mais ágil, e aí então a proposta foi vendida para nós de que a tecnologia deixaria as pessoas com mais tempo, logo as pessoas teriam mais sabedoria. E a minha pergunta nessa manhã é essa: será que nós estamos vivendo em um tempo marcado pela sabedoria? Será que a tecnologia mesmo conseguiu dar sabedoria para nós? E a minha constatação pessoal é o seguinte: a tecnologia deu muita informação, mas infelizmente retirou de nós a sabedoria, porque a sabedoria não está restrita às informações apenas. E aí Tiago vai dizer para nós que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, não precisamos ser informados da palavra de Deus, mas precisamos também praticar a palavra de Deus. E aí Tiago vai falar para nós no primeiro capítulo: se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus. E nesse tempo marcado por falta de sabedoria, Tiago está nos colocando essa realidade. E Tiago começa o seu texto falando de oração, e ele termina o seu livro falando também de oração. E um dos pilares da vida de Tiago é a oração, e Tiago é essa figura de oração. Os estudiosos do primeiro século vão dizer para nós que Tiago teve a sua vida e o seu ministério marcado pela oração. Eu acho muito interessante que os historiadores vão dizer que os joelhos de Tiago foram calejados, ele tinha calos nos joelhos de tanto que ele orava. E aí eu fico imaginando algumas pessoas chegando para Tiago e falando assim: olha, eu tenho calos nas mãos de trabalho. Aí Tiago falaria assim para nós: mas eu tenho calo nos joelhos, porque eu sou uma pessoa de oração. E nós precisamos evocar então essa atitude, essa proposta, quando ele está aqui nos estimulando a ter uma vida marcada pela oração, uma vida de devoção a Deus. Dito isso, então, eu quero mergulhar com vocês no texto, e tenho pelo menos duas pontuações a falar como nós devemos proceder em várias experiências da vida. Eu também preciso dizer, antes de mergulhar no texto, que às vezes nessa nossa cultura, entre aspas, evangélica, nós aprendemos que o cristão não sofre, e isso é um ledo engano. Na década de 90 e 2000, uma grande denominação neopentecostal no nosso país colocou uma faixa e um grande slogan: parem de sofrer e venham para a igreja. E isso fez com que as pessoas pensassem que a vida cristã fosse um mar de rosas, fosse simplesmente tranquilo, e nós sabemos que a vida cristã é guerra, é luta, é dificuldade, e é nas experiências da vida que nós colocamos a nossa fé em prática. É nas experiências da vida que nós demonstramos que nós de fato somos de Deus. E a pergunta é: como proceder então diante das dificuldades da vida, diante das experiências da vida? Foi muito bom, antes de sair de férias, por exemplo, ouvir uma aula aqui sobre o Espírito Santo, quando o professor falou o seguinte para nós: nós não queremos e nem precisamos ter uma ou duas experiências com o Espírito Santo. Porque tem algumas igrejas, alguns movimentos que falam isso, né? Você precisa ter o movimento e a ação de Deus na conversão, e depois um outro momento, que eles chamam da segunda bênção, com o Espírito Santo de Deus, para dizer que você é mais espiritual do que outra pessoa. E aí então eles ficam: quantas experiências você teve? Aí a pessoa fala: uma, duas? Quero ter centenas, milhares, para que a gente tenha essa vida marcada pela sabedoria de Deus. Então, por isso, nós precisamos entender que o nosso proceder, a nossa conduta e até a nossa forma de viver nessa vida tem que ser pautada pelo procedimento cristão. Então, em primeiro lugar, Tiago vai mostrar para nós que o nosso proceder tem que ser com a verdade. Proceder com a verdade. Me acompanhe o versículo 12. Acima de tudo, ou seja, a coisa mais importante. Sempre que o autor bíblico fala assim, acima de tudo, e Tiago usa muito isso, acima de tudo, ou seja, vou resumir, vou compilar, vou falar da coisa mais importante. Meus irmãos, a coisa mais importante é a gente não ficar jurando por nada. E aqui Tiago vai retomar o conceito de Jesus, quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, que nós não podemos ficar jurando por
outras coisas. E quem fica fazendo juramento é porque ele não tem confiança na sua própria palavra. E nós sabemos que os judeus gostavam de fazer isso. Olha, eu juro por Jerusalém, eu juro pelo Monte Santo, eu juro por Moisés. Então ele precisa de uma outra pessoa, de uma outra experiência para ele colocar a sua palavra em crédito. Na nossa cultura brasileira, pelo menos na minha infância, a gente, quando queria empenhar veracidade na nossa palavra, a gente falava o seguinte: eu juro pela minha mãe. Quem falava assim? Mas uma geração anterior à minha falava o seguinte: eu não preciso fazer juramento, eu faço os negócios. E eu ouvi muito meu avô falando isso no fio do bigode. Quem lembra disso? Tinha essa história lá. Mas na minha geração é o seguinte: quando você falava para um amigo, você contava uma história, ele falava o seguinte: mas isso é verdade? Aí nós falávamos assim: eu juro pela minha mãe. Então, se você não acredita em mim, você tem que acreditar na minha mãe. E o judeu fazia isso: eu juro por Jerusalém, eu juro pela palavra. E aí ele não consegue passar a credibilidade na palavra dele. É muito interessante que as pessoas têm essa tendência de transferir para outra pessoa segurança. Nesse tempo que nós passamos, uma pessoa fez uma pergunta muito difícil para o Timóteo, e eu achei, pelo menos, uma pergunta bem teológica para ele. E ele ficou parado assim, olhando para a pessoa, e falou assim: eu não sei, mas eu vou perguntar para o meu pai que ele sabe. É transferência. Aí ele chegou para mim e falou: pai, como que eu falo para o homem lá? Então você vai lá falar para o homem que é isso. Beleza. Ele foi lá e falou para o homem. Depois que ele voltou, falou assim: a partir de hoje isso tem que ser o que para você? Uma verdade. E a partir de agora você não precisa empenhar a sua palavra encostada na minha palavra. E o que Tiago está dizendo aqui para nós é que nós devemos proceder numa sociedade de muitas notícias falsas com a verdade. Temos que ter apenas uma palavra. E é muito triste, eu diria assim, é nojento conviver com pessoas que têm dois discursos, duas posturas, e você não sabe para onde que ela está caminhando. E o cenário político, pelo menos, né, no nosso contexto agora mais atual, recente, deu nojo de ver. O que você acredita, o que você fala, o que você vive? Fala a verdade, e não fique encorando e encostando na palavra de Deus, na igreja evangélica. Não, fala a verdade, proceda com a verdade, é sim ou não. E isso Tiago aponta para nós, e eu gosto de uma expressão muito profunda e contundente de Lutero, agora vivendo essa ambiência aí do final do mês passado, da Reforma Protestante. Ele fala o seguinte: é melhor ser dividido pela verdade. E aí a Bíblia vai dizer para nós que os amigos leais são aqueles que falam a verdade, do que ficam bajulando a gente. Onde eu falava com um amigo, eu falava para ele, não foi, Rafael? Falei assim: é melhor a gente ter gente do nosso lado que fale a verdade para nós, mesmo que essa verdade faça algumas feridas e machuque um pouco a nossa vida, do que ter gente que bate nas costas e no outro dia está com a faca querendo apunhalar você. Conhece gente assim? No trabalho tem um monte, na sociedade tem um monte. O que Tiago está dizendo é o seguinte: nós não podemos ficar fazendo juramento, que a nossa palavra seja a verdade, e as pessoas precisam aprender a confiar na nossa palavra. É sim ou não. Na palavra de Jesus, o que passar de sim ou não é de procedência maligna. E aqui Tiago vai retomar esse conceito e vai falar o seguinte: para que vocês não caiam em juízo, para que vocês não passem vergonha, para que vocês sejam rotulados como pessoas hipócritas, falem sempre a verdade, proceda sempre com a verdade. No aconselhamento eu sempre digo isso: as pessoas que estão envolvidas em trabalhos e nas empresas sempre estão enredadas por pessoas mentirosas. E aí, pastor, uma pessoa lá no meu setor foi pega numa situação complicada, o que eu falo? Fala a verdade. Ah, mas vai machucar a pessoa. Fala a verdade, viva a verdade, sempre a verdade. É muito melhor ser dividido, ser separado pela verdade do que ser unida pelo erro, segundo Martinho Lutero. O que nós precisamos é sempre a verdade. E é engraçado que desde criança a gente aprende a esconder e a mentir e a tentar esconder o que de fato aconteceu. Quem tem filho, quem tem criança em casa sabe disso. Ele não assume o erro.
E aí você fala assim, é um pecador, meu. Voltamos de férias, apareceu lá na nossa casa uma calopsita. Eu já tenho um monte de passarinho lá, né? Chegou um vizinho lá e falou, Gerson, chama a Natália, pega uma gaiola, tem uma calopsita. Ela é mansinha. Mansinha. Vou contar para vocês, hein? Foi lá, coloquei na gaiola, tudo a gaiola pequena, porque meus passarinhos são pequenos e tal, não sei o quê. O bicho não pode ouvir eu falar que começa a cantar. Falei, tá me provocando, não é possível. Prende esse bicho aí, porque ele vem com a cortada e não sei o quê. Prende esse trem aí. Ele está me irritando. Eu vou orar, ele começa a cantar. E aí eu falei para a Natália e para o Timóteo, eu falei assim, ó, faz o seguinte, precisa ensinar esse, ele é macho, né? E macho canta. Vamos ensinar esse trem a cantar. Aí o Timóteo falou assim, mas por quê, pai? Porque você viu a música que ele está assoviando? O bicho já veio com o pecado da outra casa que ele veio lá. Ele estava cantando e assoviando uma música, aí eu fui lá no Google, né? Google, que isso? Aí eu coloquei lá, hinos do cantor cristão, uma calopsita. Estou tentando ensinar para ele, foi na cruz. E aí ele tem que ficar preso lá, e ele é mansinho, solto. Daqui a pouco eu estou lá estudando, o bicho dá uma revoada em cima da minha cabeça na sala. Quem que abriu a gaiola? Eu vi que foi o Timóteo. O que ele fez? Não sei, pai. Não sei quem foi. Esconde. Fala a verdade. Quem que soltou o bicho na hora que eu estava estudando? E o que o Timóteo falou? Não sei. Eu vi, cara. De onde que eu estou sentado aqui, da mesa, eu estou olhando a cozinha, eu estou vendo que foi você que foi lá e soltou. Ó o pecador. Sabe o que é, papai? Da mesma maneira que ele fugiu da outra casa, que a gente nem sabe de onde que foi, e apareceu aqui, ele saiu dali e voou lá na sua cabeça. Porque é mais fácil achar uma desculpa do que falar a verdade. Agora a gente precisa lutar para que entre nós, entre a igreja, entre os irmãos, entre o povo de Deus, dentro do reino de Deus, falemos sempre a verdade. Tem que ser a verdade, não pode ser outra coisa. Lembrando que a mentira não faz parte do povo de Deus. Vamos caminhar no segundo ponto, quando Tiago fala a respeito da oração. E o nosso proceder deve ser um proceder marcado pela oração. Dá uma olhadinha a partir do versículo 13, porque Tiago faz 3 perguntas. Está alguém sofrendo? Está alguém alegre? Está alguém doente? Ou seja, nesses 3 estágios, a resposta é a mesma. O que nós precisamos e podemos fazer é orar. Diante do sofrimento, nós oramos, diante das alegrias nós oramos, e diante das enfermidades nós oramos. A vida cristã é uma jornada de oração do início ao fim. Por exemplo, como nós entramos na vida cristã? Se não por meio de uma oração, confessando que Jesus Cristo é o Senhor, e nós vamos orando do início até o fim. E naquele último dia, no derradeiro dia, quando estivermos diante da passagem dessa vida para outra, chamada morte, nós faremos uma oração semelhante à de Jesus. Já estou te ensinando aqui, Pai, nas mãos entrego o meu. E essa oração das crianças, no contexto judaico, toda noite eles falam assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tenho ensinado isso para o meu filho. Falei, não sei se eu vou amanhecer amanhã, então nessa noite quero acertar minha vida com Deus e falar para o Senhor: Pai, antes de dormir, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Porque a vida cristã é uma vida marcada por oração. Oramos no início e oramos até o fim. E aí Paulo vai mostrar para nós essa realidade. Combati o bom combate, guardei a carreira, fiquei orando a vida inteira. E aqui Tiago vai falar para nós de 3 estágios da vida: sofrimento, felicidade e doença. Então nós aprendemos a lição que na tristeza, na alegria e na enfermidade o cristão deve sempre estar em oração. Então ele vai falar o seguinte: está alguém sofrendo? E algumas versões vão falar de aflição, angústia, mas o foco aqui é sofrimento humano. Então diante do sofrimento humano, o que nós precisamos fazer? Orar. E a vida cristã não nos isenta de sofrimento, mas ensina que Jesus, como nosso pastor, está conosco enquanto nós sofremos.
Qual que é a diferença de um cristão que está sofrendo e de uma pessoa não cristã que está sofrendo? O cristão percebe a presença do seu pastor e fala o seguinte: mesmo passando pelo vale da sombra da morte, o meu pastor está do meu lado. Discípulos a caminho de Emaús, Jesus estava do lado deles, e mesmo eles tendo uma postura de incredulidade, mas Jesus estava do lado, e Jesus falou para nós, a promessa dele: eis que estou com vocês todos os dias, eu estou caminhando com vocês. Então, se alguém está sofrendo, faça oração, porque diante do sofrimento, amados irmãos, não temos outra postura cristã a não ser a postura de devoção e oração. Agora, uma pergunta incômoda: como nós reagimos diante do sofrimento? Outra pergunta: temos como explicar o sofrimento? Temos como explicar que Deus está conosco no sofrimento. Agora, a nossa postura diante do sofrimento vai revelar a nossa crença, a nossa fé, a nossa devoção. Será que nós passamos pelo momento de sofrimento reclamando ou murmurando? Você conhece gente assim? Que murmura, que reclama, que fica falando e pensando que Deus abandonou, que Deus se esqueceu. Quando a gente passa por sofrimento, as pessoas ficam falando que nós estamos sendo castigados, que nós estamos sendo punidos. E a recomendação de Tiago dizia o seguinte: olha, nós precisamos levar as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dores diante do Senhor. Então, se você vê uma pessoa sofrendo, ou se você está vivendo um momento de sofrimento, é no momento de sofrimento que nós nos aproximamos mais de Deus, ao invés de nos afastarmos mais de Deus. Os incrédulos se afastam de Deus diante do sofrimento, e o sofrimento, dentro da perspectiva cristã, nos leva para mais perto do Senhor, e a gente aprende a clamar graça e misericórdia do Senhor sobre nós. Senhor, eu não entendo esse sofrimento, mas conceda a tua graça, e você ora. Senhor, eu não entendo esse desemprego, mas você ora. Eu não entendo essa enfermidade que chegou nesse momento, mas você ora. Eu não entendo esse sofrimento familiar, mas você ora, você confia, você declama diante do Senhor, você confia que Ele está cuidando da sua vida. Então, diante do sofrimento, amados irmãos, a orientação sábia de Tiago é o seguinte: vamos orar. Vamos orar. Está alguém alegre? E aí eu gosto, hein? Dá um sorriso. Ah, coisa boa. Porque a gente fala da vida, e a vida é difícil, não é não? Ou é fácil? A vida é difícil. Mas na vida difícil, que nós temos marcada pelo pecado aqui, Deus concede para nós infinitos momentos de alegria. Glória a Deus por isso. Então, se está alguém alegre, e a câmera ali parou, e nós continuamos o quê? Orando. E Deus concede a nós momentos de alegria. E que bom termos momentos de alegria. Eu não sei você, mas eu hoje estou feliz. Eu queria ter ali mais 1 hora, por exemplo, para falar fácil. Conversei ontem com um missionário amigo meu no interior de Moçambique, lá no fundo. E aí o Mário também mandou uma mensagem bem de Moçambique, no mesmo dia. E ele falou assim para mim: Jefferson, aqui o culto é 3h40, sem parar. Eu falei: opa, um dia eu vou chegar aí. Porque se está alegre, demonstre alegria. Estou falando de mim mesmo. Quando eu estava gravemente enfermo, eu não estava tão alegre, mas eu estava em oração. E aí todo mundo falou: pastor, você está diferente. Claro, estou bem, estou agora alegre. Deus concede para nós momentos de alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo diante do sofrimento, Tiago está falando o seguinte: ore a Deus e agradeça, porque a alegria do Senhor é que nos fortalece. Porque o crente de verdade, ele passa pelas lutas, ele passa pelas provas, ele passa pelo desemprego, ele passa pela enfermidade, ele passa pela traição com alegria. Ele tem alegria, porque a nossa alegria não é a alegria dessa vida. A nossa alegria é a alegria eterna, a alegria de Jesus colocada em nosso coração. Eu gosto da expressão do salmista, que ele fala assim: na tua presença há plenitude de alegria. Há muita alegria. E como é bom fazer parte do povo de Deus. Se tem um lugar onde nós podemos nos sentir amados, felizes, é no seio da igreja. Falava isso para minha mãe, falei assim: não vejo a hora de voltar para a minha igreja. Aí minha mãe falou assim: mas você não está feliz aqui em casa? Eu falei: estou, acho que eu estou.
Acho que eu estou. Acho que eu não estou feliz de comer essas coisas, ficar aqui com a senhora, orar, ver os meus sobrinhos, tudo, maravilha, bênção de Deus. Mas também é muito bom, minha mãe, como a senhora me ensinou, estar lá na igreja. Ela falou, é mesmo? Eu falei, a senhora que me ensinou, servir ao Senhor com tristeza, né? Cara fechado, semblante ciso, tal. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então, se você está alegre, você tem que cantar. E o crente vive cantando, porque a alegria, na perspectiva cristã, é um imperativo, eu diria, é um mandamento de Deus. Lembra de Paulo? Alegrai-vos de vez em quando você estiver de bom humor, com a autoestima elevada. Não, alegrai-vos sempre. Todo dia você tem um motivo de alegria. E se você não achar um motivo de alegria, lembre-se que Deus concedeu a você misericórdia para você sair da sua cama, tomar um cafezinho e falar assim, esse é o dia que o Senhor fez para mim e eu vou achar alegria nesse dia. E aí vem Davi e fala o seguinte, alegrai-vos, povo de Deus, alegrai-vos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E parece que nós precisamos orar para que Deus recupere a alegria dos cristãos em vir à casa do Senhor, a estar com o povo do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Tiago vai falar o seguinte, diante dos momentos de alegria, nós devemos cantar louvores a Deus, cantar com expressão de gratidão. Crente de verdade vive cantando o dia inteiro, assoviando o dia inteiro e mentalizando as coisas que a palavra de Deus fala. No último culto que tivemos aqui, que nós celebramos a vitória de Deus na vida da Mariana, nós cantamos uma canção, e aí eu falei assim, essa canção vai ficar com a gente. E ficou 15 dias, o rádio estava desligado e tinha um cara lá na cadeirinha, lá cantando. Foi daqui até Florianópolis cantando a mesma música. Gravei, viu, Mariana? Culpa sua. Tô brincando. Canta louvores. Agora, aqui Tiago não está falando o seguinte, que esse cântico é um solo vocal, e você fala assim, não pastor, então eu tenho que fazer aula de técnica vocal para poder cantar em gratidão a Deus. Não é isso que Tiago está dizendo, porque em alguns momentos, em alguns lugares, lá no seu trabalho, você não vai poder ficar cantando, vai? O seu chefe pode, mas o seu coração tem que cantar, e é interessante isso. Porque às vezes a gente pensa que cantar é somente uma expressão da nossa língua. E a Bíblia vai falar para nós que o cântico nasce primeiro na onde? No coração. E tem pessoas como eu que não sabem cantar bem. Alguém brincou comigo esses dias, até pastor, você não vai cantar na igreja? Eu falei, não, eu canto lá no Lar das Senhoras, no hospital onde eu cantei. Lá as pessoas aceitam, elas estão doentes, estão enfermas, é uma benção. Aqui tem outras pessoas. Agora, eu vi e li uma frase que está aí no seu boletim, quando Lutero fala o seguinte, quando eu não consigo orar, eu canto. Quando eu não consigo orar, e aí Tiago vai fazer coro com Paulo, quando nós sabemos de alguns momentos em que nós não conseguimos orar. Você já chegou no momento da sua caminhada cristã que você fala assim, eu não consigo orar? A dor é tão profunda, o pedido que eu tenho nos meus lábios é tão dilacerante, não sei, não consigo, não tenho força, mas eu canto da esperança, eu canto que o céu é o lindo céu. Na estrada, eu falava para Timóteo assim, falou, ó, tá vendo essa jornada, tá vendo essa estradona assim, ó, a vida cristã é isso aí, meu filho. Aí eu falei assim, vou ensinar para você alguns hinos clássicos, lá do cantor cristão, capinha marrom, letra dourada. Quem é batista sabe o que eu estou falando. Falei assim, ó, peregrinando vou, dá uma olhada nos montes e vales aí, meu filho, tá vendo? Peregrinando. Aí um dia assim, chegando ali perto de Curitiba, assim, o sol raiando assim, falei, maravilha, olha lá, meu filho, os céus declamam a, vamos cantar, vivo feliz, pois sou, e o que eu desfruto hoje, eu desfruto a bênção. Aí teve um momento do acidente, eu falei assim, vamos pedir que Deus avive a sua obra, conforme a oração de Abacuque, durante os séculos. Aviva-nos, Senhor, eis a nossa petição. E no momento da dor, que eu recebi um pedido, eu não sabia como orar.
mas eu sabia cantar. E eu falei assim: eu quero ficar firme nas promessas de Jesus. E aí, quando o acidente aconteceu, nós perdemos o foco e ficamos ali parados, o que eu falei para ele? Vamos aproveitar esse momento, menino? Olhando, lembra de marcha? Olhando para Cristo, autor e consumador. Aí começamos a cantar. Então o crente tem que cantar o tempo inteiro, e cantar a sua esperança, cantar com gratidão por tudo aquilo que ele tem feito e por tudo aquilo que ele vai fazer. Então você tem motivo para agradecer. Então viva cantando, viva orando, cantando. Então se você, assim como eu, talvez não saiba cantar no sentido técnico, Deus ouve a nossa oração no nosso coração e o nosso louvor no nosso coração. Está alguém doente, e nesse momento eu preciso que alguém chame a Natália. Você pode chamar a Natália, Marina, por favor? Para a gente cantar a última canção. Está alguém doente? É o último ponto do meu sermão. E aqui Tiago vai falar o seguinte: olha, a oração é pessoal, o louvor é pessoal, mas tem um momento na igreja e na caminhada cristã que ela é coletiva. Você pode orar na sua casa, pode. Você pode cantar na sua casa, pode. Mas quando está alguém enfermo na igreja, você tem que chamar a liderança da igreja, e aí envolve a coletividade da igreja. E aqui nós precisamos entender uma coisa: quando eu, você, alguém entre nós fica doente, não é uma questão pessoal, é uma questão coletiva. Porque Paulo vai dizer para nós que quando um sofre, todos os membros somos uma igreja, nós vamos orar como igreja. E na história da igreja primitiva, a expressão presbíteros aqui denota a liderança da igreja. E ele vai falar isso no versículo 14. Se está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele. Está alguém enfermo na igreja, chame a liderança da igreja e vai orar sobre essa pessoa, pedindo graça e misericórdia do Senhor sobre essa vida. Então, quando você está doente, você tem que chamar, convocar os seus irmãos, a liderança. Via de regra, a liderança tem que estar atenta a isso, porque subentende-se no cristianismo que os líderes são pessoas de oração, amém? Eu particularmente não quero ter um líder sobre mim, sobre minha vida, sobre meu filho, que não seja uma pessoa marcada por oração. Vai dar aula, vai cantar, vai fazer qualquer ação na igreja, tem que ser uma pessoa pautada pela oração. Então chama a liderança da igreja, que são pessoas de oração, e orem pelo enfermo. Carece de cuidado médico e clínico? Sim, mas acima de tudo, apoio espiritual. Quando nós estamos doentes, o que mais nós precisamos é de apoio espiritual. Precisamos de orientação clínica? Sim. É interessante que Tiago aqui vai falar para nós que nós vamos até as pessoas, orar com elas, e ele vai falar de um tema aqui que parece ser um pouco polêmico entre nós. Eu quero tentar explicar agora de maneira rápida. Oração com óleo e a unção com óleo. Dá uma olhadinha aí. Chama os presbíteros, façam oração sobre ele. Veja que a oração antecede a unção, ungindo com óleo em nome do... E aí ele coloca essa questão do óleo. Então no Novo Testamento, o óleo é colocado aqui. Mas em nenhum lugar no Novo Testamento, o óleo é um óleo santo. Vou explicar isso. Os historiadores vão dizer para nós que lá no primeiro século era comum usar o óleo ou o azeite, algumas versões, nos cuidados terapêuticos. Então você vai entender que a medicina da época usava muito óleo para várias finalidades medicinais. Então aqui a proposta de Tiago é o seguinte: você vai fazer oração, mas você também leva o remédio, porque o óleo aqui tem uma função terapêutica. Na Bíblia, no Antigo Testamento, quando Isaías fala de Judá, lá no capítulo 1, ele fala o seguinte, que Judá estava enferma e foi derramada sobre ela o óleo que traz cura. Quando Jesus conta a história do bom samaritano, ele fala que o bom samaritano pegou óleo e azeite e debruçou sobre os ferimentos, então mostrando que o óleo, o azeite naquele contexto tem a ver com uma terapia medicinal. O óleo então é visto como medicamento. Os médicos romanos lá no primeiro século já pesquisaram e já recomendavam naquela época a hidratação da pele por meio de óleo.
É interessante isso. Quem é da área da saúde sabe que é necessário hidratar a pele. Uma pessoa fica muito tempo enferma e deitada, logo aparece o quê? As escaras. E aí é necessário passar óleo, pomada, lubrificar a pele, cuidar da pele. Dentro daquela cultura, o óleo tinha essa proposta. E aí então o Tiago está dizendo o seguinte: chama os presbíteros, faça oração, mas leve também o medicamento. Qual o medicamento da época? O óleo na época servia para tudo, inclusive para a febre. Eu fui pesquisar, na época eles usavam para estancar a febre. Uma parte da enfermidade da pessoa eles colocavam óleo. Para a paralisia eles usavam óleo. Então veja que em nenhum lugar no Novo Testamento nós temos a ilustração de que há óleos especiais com virtudes espirituais. Então alguns movimentos no nosso país pegam esse conceito e aí, como a gente diz, né, extrapola o conceito bíblico. Não, pastor, a minha casa foi ungida com óleo, só ficou engordurada, desculpa. Eu peguei meu carro novo na concessionária, peguei a chave, dei 3 pinguinhos de óleo. Mandinga gospel. Não tem fundamento bíblico. Pastor, quando eu fui me casar, o pastor pegou a aliança e pingou com óleo. Eu falei, que nem eu, tá gordinho, não entra, ajuda. Fora isso, nada, absolutamente nada. Nada. Uma pessoa uma vez, no meio da pandemia, falou assim: no centro do púlpito não tem um potinho de óleo? Eu falei, gente, não faz venda de óleo de soja não, está caro. Precisa entender a Bíblia. Então, a gente vai na casa da pessoa fazer oração em nome do Senhor. E se a gente puder, a gente leva medicamento. Agora, o que nós precisamos entender? Que os crentes precisam entender que tem o tratamento espiritual e tem o tratamento da carne. Você precisa orar pela sua enfermidade? Sim. Agora você precisa tomar o medicamento que o médico recomendou para você. Fica bravo comigo, fica. O médico fala para você fazer caminhada e você não vai fazer caminhada. O médico fala para você tomar o remédio naquele horário, você não toma naquele horário. E Deus deu inteligência e capacidade para o médico orientar você lá. Então chama os presbíteros da igreja quando você estiver doente, e os presbíteros, os líderes da igreja vão orar para você ficar bem, para você ter boa saúde, mas não se esqueça do seu medicamento, porque isso também é uma atitude de adoração e devoção a Deus. Muito tempo atrás fui visitar uma senhora, e a irmã está bem? Não estou muito não, pastor. Por que a senhora não está bem? A senhora não foi no médico? Foi. A senhora não fez exame? Fiz. Exame chato, pastor? Então, não fez. Então, e daí? Está com os medicamentos? Tô. Fui lá na farmácia popular, lá consegui, está tudo aqui. Cadê? Foi lá em cima da geladeira, pegou uma caixinha. Todo mundo tem uma caixinha, né? E conforme a vida vai passando, a necessaire nossa de medicamento vai aumentando. Ela foi lá, pegou a caixinha, colocou em cima da mesa. Está tudo aqui, pastor. Olha como meu esposo é caprichoso. Eu falei, pois não, tem uma listinha. 9 horas antes do café tem esse, isso aqui, tal. Tá. Que legal, irmã, deixa eu te bater uma foto. Agora, a pergunta que eu quero fazer para a irmã: a irmã está bem? Não estou bem. Por quê? Não estou tomando remédio. Eu vou orar pedindo que Deus te ajude a você entender que a orientação do médico também é importante. É isso que Tiago está dizendo. Está alguém enfermo, doente, faça oração e faça essa pessoa entender que ela precisa também tomar o medicamento. E eu preciso parar por aqui por conta do horário. Semana que vem eu retomo do 15 em diante. Falar a verdade, viver uma vida de oração. Está sofrendo, ora. Está feliz, ora. Está doente, ora. Ou seja, vamos orar a vida inteira. Vamos cantar? Vamos orar nesse momento? Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por estar com os meus irmãos. Permita, ó Deus, que essa palavra ecoe em nosso coração e que o Senhor nos ajude a entender o Teu plano, a Tua vontade. Que a nossa vida seja marcada pela sabedoria,
Permito a Deus que daqui a pouquinho nós tenhamos uma boa aula da Escola Bíblica Dominical, assim como as crianças também terão aula de musicalização. Fica conosco o Senhor nesse dia e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.